começa dando boas-vindas, né, para essas duas grandes profissionais. Primeiro, a nossa parceira, Camila, que é fisioterapeuta integrativa. Bom dia, Camila. Bom dia, Liana. Sempre um prazer estar aqui. Olha só, nossa grande parceira aqui no Grupo Meio Norte. E com a doutora Brenda Lucena, que é pediatra. Prazer. Tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Oh, maravilha, para falar de um assunto tão importante, né? Primeiramente, eu começo falando com a Camila. Camila, esse tempo das férias, as crianças, falo por experiência minha, né? Eu tenho uma de 14, que já é moça, mas a de 8 anos não para quieta. E ela, isso. Não é? E aí a gente parece que é assim, uma ansiedade, uma coisa, porque não tem o que fazer. Esses meninos de hoje têm um vigor maior, não sei o que é. O que acontece? Liana, eu tenho 3 em casa. Olha também, só. Né? Nesse período de férias. Então, assim, é constante a necessidade deles de estar brincando, da gente estar apresentando novidades, de brincadeiras, estar brincando junto, estar sentando. Porque cada vez que a gente brinca, eles querem brincar mais. As mães dizem assim, eles não cansam, né, doutora? Isso é muita energia, muita energia acumulada. Doutora, e aí é bom, às vezes eu vou pegando pelo meu caso, para que cada mãe que está em casa assistindo, né, porque eu acho que a gente se identifica. A minha, ela tem menos apego ao celular. Ela prefere, se eu tiver qualquer outra coisa, mas às vezes a gente reclama, menina, tia quieta, Maria Alice, mulher, o que tu tem? Mas é melhor que tenha, né, esse interesse, né, por estar brincando com as bonecas, né, com os brinquedos. Não, com certeza, é aquilo que eu falo muito no consultório para os pais. A nossa infância, né, no caso da nossa geração, a gente foi de brincar na rua, né, de subir em árvore, de brincar, de pular, de socializar com os vizinhos, com os coleguinhas. O que a gente vê muito nessa geração, né, a gente chama a geração das telas. São crianças cada vez mais bitoladas na tela do celular, do tablet, e deixam de socializar com a família, deixam de socializar com os coleguinhas. Isso acaba tendo uma atrofia, né? A gente costuma dizer que é um prejuízo muito grande para o neurodesenvolvimento, porque essa criança, ela fica naquele mundo particular dela, que é o mundo dela e da tela, e ela esquece de socializar. Certo. Doutora, eu queria lhe perguntar, a senhora falou sobre socialização, né? E isso acontece em diversos momentos do dia, né, com os pais. Mas essa importância do brincar, de eu sentar com o meu filho e dedicar aquele tempo para se divertir mesmo. Sim. Então, assim, o que a gente fala, a importância do brincar. O brincar, ele desenvolve tudo, começando tanto do lado emocional da criança como o neurodesenvolvimento. A gente sabe o quê? Que a infância, ela é uma das fases mais importantes da nossa vida. Os traumas, a nossa forma de como vai agir com os problemas na fase adulta, ela se inicia nas nossas experiências na infância. Então, como é que nós pais, que eu também tenho um que vai fazer 4 aninhos, agora cheio de energia, sou demais. O meu é ótimo, mas assim, quanto mais ele tá abençoado, mais feliz eu fico, porque eu sei que é saúde. Menino tem mais energia que menino, ou isso é só lenda, essa história? Eu acho que é lenda. Eu não sei, eu tenho que entrar no CrossFit pra dar conta dele. Eu e o esposo, porque enfim. Mas como eu tava te falando, existe uma coisa que a gente chama de memórias afetivas. O que são essas memórias afetivas? É tudo aquilo que a gente vivencia, e principalmente período de férias, quando os pais, eles têm mais tempo para ficar com seus filhos. E quando a gente fala aqui em tempo, a gente não fala de cotidiano. A gente fala daquele tempo realmente para ouvir, para brincar, ouvir música, conhecer novos lugares. Então, todas essas memórias afetivas, emocionais, elas sim estão relacionadas com o desenvolvimento do caráter do indivíduo, com o desenvolvimento de como ele vai se portar diante de problemas no futuro, profissionais, etc. Então, é extremamente importante você tirar esse tempo, não só levar a criança para ir para a praia, vai brincar na praia com ele, se suja na areia, vai levar para uma viagem, tira um tempo para você levá-lo para os lugares. Eu fiz agora uma viagem que nunca vou esquecer, eu tenho certeza que ele não vai. Ele conheceu lugares maravilhosos e a gente se transformou em criança junto. Era um parque de diversões, eu fui junto. Então eu acho que isso é importantíssimo, entendeu? E assim, doutora, você percebe
se diante desses alertas que são feitos em relação ao uso, né, dos aparelhos, se os pais estão mais preocupados em criarem esse tempo de qualidade com os filhos? Devido a essa alta demanda, a gente vê crianças com uma série de problemas relacionados à tela, né? Déficit de atenção, criança com baixo desempenho escolar. A gente vem observando que os pais, eles começaram sim a ter esse problema. E a gente faz esse movimento, tanto no consultório quanto na sala de aula, que eu também sou professora, de resgatar. Vamos resgatar a nossa infância? Vamos trazer de volta aquela infância raiz? Como diz a história, isso, né? Tenho certeza que tu teve a mesma infância parecida com a minha. A gente tinha a proteína S, que diz, né? Só sujeira. Mas eu acho que esse é um momento que vem até melhor, porque a gente tinha muito assim, vai brincar na rua, né? Embora minha mãe, por exemplo, eu lembro de muitos momentos ela brincando com a gente, mas eu acho que cada vez mais há uma consciência sobre isso, né? Talvez o uso do celular despertou essa necessidade dos pais entenderem que é preciso você tirar ali seu filho daquele momento e você se envolver. E até participar na brincadeira, né? Porque no momento que você chama a criança para brincar e você senta, por exemplo, ao redor de um jogo de tabuleiro, você está percebendo o comportamento do seu filho, como é que ele reage diante de uma frustração, como que você lida naquele seu relacionamento com ele, como que está o diálogo entre pais e filhos. Isso. Então, no momento de uma simples brincadeira, é como você percebe, poxa, ele está precisando ter mais atenção, então deixa eu trazer brinquedos, atividades que vão estimular maior atenção. Ah, não, esse meu filho está mais disperso nesse mundo, vamos trabalhar mais isso. Então, no momento da brincadeira, para o pai também é um momento de análise. Isso. Análise do seu filho, de conhecimento do seu filho. Então, assim, eu tiro sempre das férias, quando termina as férias, o que eu percebi de cada um deles. O que eu posso brincar mais com cada um deles, o que cada um deles podem aprender mais. Então, assim, o momento de brincadeira para os pais é muito importante também, né, doutora? Demais. É muito importante, porque a gente traz esse olhar para o filho, essa percepção do filho. E aí, doutora e Camila, como brincar, né? Existem instrumentos que ajudam muito, né? A gente pode criar brincadeiras, obviamente, né? Sim. Mas também tem outros instrumentos como os brinquedos, né? Que auxiliam. E aí a Camila trouxe, né, algumas opções, né? E aí a doutora Brenda vai dizer pra gente o que a gente pode desenvolver em cada uma delas, né? Uhum. A gente tem aqui o famoso, quem nunca brincou de banco imobiliário? Isso. Por favor, né? E é um jogo que eu acho que dá pra brincar até adulto, a gente se diverte, né? Todo mundo, porque quando a gente pensa em brinquedo, vou brincar o brinquedo das crianças. Traz aqueles brinquedos que remetem também à nossa memória afetiva. Né? É o jogo que eu joguei quando criança. Então, quando eu trago aquilo ali, né, eu tô trazendo uma ligação maior. Eu vou estar trocando com ele como que eu brinquei quando eu era criança e como vocês vão brincar agora. Então, assim, eu trouxe o jogo Banco Imobiliário para representar o jogo da vida, detetive, vários jogos de tabuleiro que brincamos, né? E podemos trazer isso para os nossos filhos. E são super importantes porque, como ela acabou de falar, a gente começa a se aproximar mais dos filhos. A gente começa a estreitar um pouquinho mais os laços, porque assim, até os adolescentes, que é importantíssimo a gente também colocar em pauta isso, às vezes... Já ia falar sobre a minha de 14, já entrou. É um momento onde você tem assim, um pequeno distanciamento por conta da fase, né? A adolescência, ele nem é criança e também não é adulto ainda. Então, eles meio que se sentem, nossa, mas que fase eu estou? Então, brincar. Esse jogo, ele é excelente, porque banco imobiliário, responsabilidade, você começa a observar, eita, será que essa criança ela já tem alguma noção sobre finanças? A gente sim pode começar a fazer educação financeira desde sempre, desde o começo. 2, o que a Camila falou perfeito, essa criança, como é que ela lida com o ganho e com a perda? Porque tem crianças que são extremamente competitivas e que acham que só o ganhar é o correto. Só ganhar, exatamente. Né? Então aí a gente já pode entrar. E a gente se aproximando dessa criança, a gente se aproximando desse adolescente, a gente consegue identificar situações de risco. Entendeu? Será que esse adolescente ele não está passando por algum momento, enfim, drogas? E a gente tem que sempre abordar isso na nossa casa, né? Então, se você se aproxima do seu filho, se você tem esse momento, esse brincar, você com certeza vai saber identificar essas situações de risco. Vamos só aqui dar uma passeada nos brinquedos pra gente dar umas dicas, né, pra quem tá em casa. Esse aqui, eu acho que eu me lembro. Esse jogo parece um sudoku, mas das cores. Sim. Né? A gente não pode repetir as cores na linha horizontal e nem na vertical. E dentro do quadrante não pode ter repetição de cores.
Tá. Então é um jogo que a gente pode colocar sobre a mesa, né? Chamar a criança, mas ela é pequena. Trabalhar muito raciocínio. Ela vai trabalhar muito raciocínio. A gente pode fazer pareamento de cores com a criança. Então, assim, é um jogo livre, ele tem uma regra fim, que é a última etapa, mas a gente pode trabalhar desde o encaixe simples como pareamento de cores, né? Até passar por regras. E o carrinho básico, né? Eu trouxe o carrinho de madeira, um caminhão, a casinha, para trazer muito contexto do faz de conta. O lúdico, aquilo né? que tem muito nas férias, né? Eles se juntam e começam a criar histórias. Sim. E trazem bonecas e botam num carrinho e levam o carrinho para passear. E esse faz de conta, essa estimulação da criatividade, você visualiza que é o quê? É o que ele vivencia em casa, né? Isso. O que ele está falando no faz de conta é aquela relação pai-filha, aquela relação pai-mãe, é aquela relação família. Então ele vai trazendo aquela informação. Então, enquanto seu filho está brincando faz de conta, você pode estar observando como que ele está tratando a boneca, como que ele está fazendo o diálogo. Perfeito. Então não é deixar ele sozinho, é estar lá próximo. Deixa ele brincar. O brincar é livre, o brincar é conduzido pela criança. Mas o adulto é sempre importante ele estar próximo, porque o adulto ele está observando o seu filho, ele está conhecendo e percebendo onde que ele pode estar ajudando a criança. Então, para finalizar, doutora Brenda, eu queria só que você deixasse esse recado, né, para quem está em casa, essa importância de você ter esse momento. Às vezes, o meu dia é corrido, mas eu acho que 15 minutinhos já ajuda, não, essa rotina? Eu costumo dizer assim para vocês: aproveitem os seus filhos, porque cada fase é mágica. Ele só vai ter um ano apenas naquele ano, ele só vai ter 2 anos, 3. E se vocês não se aproximarem deles, infelizmente vocês vão ter laços que não vão estar estreitados. Então, nossos melhores amigos são nossos filhos. Eu costumo dizer assim: o meu é prioridade para mim. Eu tenho consultório, dou aula, enfim, trabalho em mais de uma cidade, mas ele é a minha prioridade. Então, eu faço questão, chegou do trabalho, terminei de tomar banho, me higienizo e eu vou brincar. Como a Camila acabou de falar, esses brinquedos, eles na verdade eles são instrumentos, né, que a gente usa para aproximar, para brincar, para participar. Mas deixa a criança viver, deixa a criança ser livre. Ela precisa brincar, ela precisa usar o imaginário dela, e é a fase mais linda da vida. Por isso que eu me apaixonei por pediatria. Olha só, a gente percebe, não tem fala, doutora. Não tem como. A voz doce, o jeito que ela fala, a gente já percebe, viu? O lado da infância. Não podia fazer outra especialidade. Muito bacana. Mas quando a gente vê um profissional que gosta do que faz, né? Isso é maravilhoso. Eu amo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por estar aqui conosco. Muito obrigada.